Bom dia, tudo bem com vocês? Como nós falamos no domingo passado, durante este período de férias, nós estamos aprendendo a história de uma missionária chamada Amy Carmichael. Ela foi dividida em 5 capítulos. Vocês escutaram o primeiro semana passada e hoje escutarão o segundo. Se você ainda não escutou o primeiro capítulo, corre lá no canal da igreja que está postado, tá certo? Vou ajudar vocês fazendo uma recapitulação do que nós aprendemos na aula passada. Como eu falei, nós estamos aprendendo a história da Amy Carmichael. Olha ela aí. Vocês aprenderam a falar o nome dela? Repitam comigo. Amy Carmichael. Isso mesmo. Quem era ela, hein? Nós vimos que quando ela era muito pequenininha, ela pediu que Deus lhe desse olhos azuis, iguais os da sua mãe. A resposta de Deus foi não. Vocês estão vendo essa carinha aí dela? Que foi logo que ela acordou e olhou no espelho e viu que seus olhos não haviam mudado de cor. Mas ela ficou feliz, viu? Porque ela percebeu que Deus havia respondido ela, mesmo que tenha sido uma resposta negativa. Mas Deus havia respondido. E nós já sabemos que não ter os olhos azuis foi muito produtivo para ela quando ela foi missionária na Índia. Quando ela cresceu, ela se tornou missionária, como eu acabei de falar para vocês, na Índia. E algumas coisas intrigavam muito Amy naquele país. Ela se disfarçou e conseguiu entrar nos templos. Ela era irlandesa, então a pele dela era muito clarinha. Então ela pintou a sua pele e os olhos dela, como eram castanhos, fizeram parte de todo o disfarce dela. Ela utilizou roupas parecidas com as das pessoas que moravam ali. Então ela conseguiu entrar nos templos e descobriu uma triste realidade. Algumas meninas eram vendidas para os sacerdotes daqueles templos e se tornavam escravas. Agora nós vamos escutar o segundo capítulo dessa lição. Vamos lá? Prestem muita atenção. Vocês acham que Deus ama as crianças? Sim, claro que Ele ama. E isso era algo que Amy aprendia desde pequena. Ela sempre escutava sobre Jesus, sobre a sua morte e ressurreição. Ela sabia que ele havia morrido para salvar os nossos pecados. Ela tinha decor alguns versículos e um deles eu tenho certeza que vocês sabem também. Está lá em João 3,16. Vamos falar junto comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ela sabia que Deus a amava e que tinha mandado o seu único filho para perdoar os pecados dela. Ainda criança, ela se lembrava de um dia que ela estava na igreja com a sua família. Depois da mensagem, o pastor pediu para que todos cantassem suavemente um cântico que era assim: Cristo tem amor por mim, com certeza eu creio assim. Por amor a mim morreu, vivo está hoje no céu. Olha que mensagem linda! Amy lembrava que naquele dia, enquanto cantava, ela pensava em Jesus como um pastor, procurando ovelhas perdidas. E sabe, ela se sentiu uma ovelha longe do seu pastor. Então ela reconheceu que ela tinha pecados e sabia que o nosso pastor era um pastor que sempre procurava pelas ovelhas perdidas. Então ela reconheceu que ela era pecadora e também ela sabia que Jesus nunca tinha feito nada errado, que ele não tinha pecados,
e que ele era o único que poderia salvá-la dos seus pecados. Foi então que ela abaixou a sua cabeça assim que chegou em casa e pediu ao Senhor Jesus que perdoasse todos os seus pecados e o reconheceu como seu Salvador. Ela se recordou deste dia muitos anos mais tarde, quando chegou à Índia e viu uma multidão de crianças que existiam naquele país. Amy pediu para que Deus a ajudasse a contar para eles sobre o amor de Deus por elas. Entre essas crianças que precisavam ouvir do amor de Deus, estava uma menina chamada Prina. Olha que nome diferente. O nome dela significa olhos de pérola. Ela tinha 7 anos e morava no templo do Grande Lago. Lembra que eu falei para vocês que algumas meninas eram vendidas como escravas? Então é o caso de Prina. E esse templo do Grande Lago, ele ficava perto da casa de Amy, do outro lado do rio. Um dia, sem que ninguém notasse, essa menina fugiu do templo e correu até a cidade de Tuticorin, que era onde a mãe dela morava. Ela demorou 3 dias para chegar lá na casa da mãe dela. Vocês já imaginaram que situação difícil? Ela só tinha 7 anos de idade. Quando a Prina viu a mãe dela, ela chorando muito implorou: Mamãe, deixe eu ficar aqui com a senhora. Não deixe que me leve de volta para aquele templo. Eu vou ser bem boazinha, por favor, mamãe. Mas a mãe dela não se comoveu e entregou a menina às mulheres do templo, que chegaram ali quase ao mesmo tempo que ela. Quando ela voltou ao templo, ela teve as mãos queimadas com um ferro quente. Era uma forma de castigo, e essas queimaduras deixaram umas cicatrizes bem feias. E ainda disseram para ela: você será amarrada a uma pedra e logo pertencerá ao ídolo. Vocês lembram do ídolo que nós escutamos na lição passada? As mulheres falavam isso para ela. A Prina, ela não entendia nada do que estava acontecendo e principalmente como ela pertenceria a um ídolo. Ela só chorava. Uma noite, Prina se ajoelhou em frente a uma pequena estátua de pedra, que era um ídolo também. As suas mãos doíam muito. As queimaduras ainda não estavam cicatrizadas. Vocês já queimaram as mãos? Nossa, imagine a dor que ela estava sentindo. Mesmo assim, ela se esqueceu da dor, juntou as mãos bem forte e orava. E ela esperava que aquele ídolo que ela estava orando respondesse de alguma maneira. E sabe o que ela pediu? Ela falava: eu não quero mais viver. Que oração estranha, né, para uma menina de 7 anos. Mas a Bíblia já nos orienta a respeito desses ídolos que ela estava adorando ali. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. É uma pedra, né, gente? Isso está escrito lá em Salmo 115, 4 a 6. Aquele ídolo que ela estava orando não ia poder ajudá-la. Ele não ia poder responder a oração e nem ao menos ele estava escutando o que ela dizia. E o pior é que a gente sabe que ainda hoje existem pessoas que acreditam nesses ídolos. Desapontada, a Prina saiu daquele lugar de onde tinha ido orar. Ela se lembrou da surra que havia levado e da mulher gritando. E a mulher gritava: nunca mais saia para fora desses muros. Há uma mulher branca estrangeira do lado de fora que pega crianças. Se ela pegar você, o que você vai fazer? Todas a chamam de Dona M, pegadora de crianças.
Olha de quem a gente está falando, da Amy Carmichael. Mais tarde, naquela noite, deitada em sua cama, Prina pensou: eu quero que ela me pegue. Será que a mulher estrangeira é pior do que essas mulheres do templo? Esses pensamentos trouxeram uma alegria muito grande para ela, e ela começou a pensar como ela escaparia dali mais uma vez. Ela ia precisar tomar bastante cuidado para não ser pega novamente. Então, num belo dia, surgiu uma oportunidade. Ela saiu correndo pelos portões do templo e em seguida correu pela estrada. Ela sentia as pernas dela tremendo e o coração batendo bem forte. Ela tentava se esconder em lugares escuros, onde sabia que seria muito difícil que fosse vista. Após ela atravessar o rio a nado e andar bastante, parou em frente a uma pequena construção. Uma senhora indiana, de olhar amável, veio tirar água do poço. Prina correu para junto dela e agarrou a roupa da mulher. Por favor, eu fugi do templo. Não me leve de volta, eu te peço. Ajude-me a encontrar a dona pegadora das crianças. Como já estava começando a escurecer, a gentil mulher levou Prina para casa. E lá ela passou a noite. Bem cedo, na manhã seguinte, perto das 6:30, a Prina foi levada à casa de Amy, chegando exatamente na hora do café. Que surpresa para Amy! Ao abrir a porta, encontrou ali uma criança, vinda do templo. A Amy disse bem rápido para ela: venha para cá, menina. Pegou-a no colo, deu um abraço, beijou e ela escutou atentamente tudo que a Prina tinha para contar, tudo que ela tinha passado, tudo que tinha acontecido. A Amy então foi lá e pegou uma boneca e colocou nos braços da menina. Amy sabia que Deus havia enviado aquela criança de dentro dos muros do templo. A Prina estava muito feliz pela primeira vez. Fazia tempo que ela não conseguia sorrir. Ela segurava a boneca, olhava para Amy e foi então que disse: eu quero ficar aqui para sempre. Lá no templo ninguém gosta de mim. Minha própria mãe não me quis. Nunca ninguém me amou antes. Amy se lembrou muito rápido de algo que ela havia aprendido quando era pequena. Lembra que a gente já falou sobre isso? Jesus ama as crianças. Olhando para a menina, a Amy falou: Prina, existe um Deus que já ama você antes que eu a conhecesse. Ele é o grande Deus que o fez céus e terra. Então a Amy explicou que Deus nos amou tanto que enviou do céu o seu único filho para nascer como um bebê, morrer pelos nossos pecados. A Amy viu as cicatrizes na mão da Prina e contou para Prina que Jesus também tinha cicatrizes nas mãos feitas pelos pregos que foram colocados pelos homens quando crucificaram. Amy explicou direitinho para Prina que o Senhor Jesus nunca tinha feito nada, que ao contrário de nós, ele era perfeito, mas ele nos amou tanto que ele escolheu, ele voluntariamente pegou todos os nossos pecados. A Prina ficou assustada. Ela arregalou o olho e começou a chorar. Ela nunca tinha ouvido falar de alguém que amasse tanto assim as pessoas. E ela ficou triste com a morte de Jesus. Foi então que ela falou: nossa, eu queria que Jesus estivesse vivo. E a Amy contou uma ótima novidade para ela. Mas ele está vivo! O Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Ele viveu novamente. Ele voltou para o céu e agora está preparando um lar para nós. A Prina ficou muito feliz ao ouvir aquelas boas notícias. Alguém a amava e a amava muito, e alguém foi castigada pelos seus pecados. E pensar que havia uma pessoa preparando um lugar para nós no céu. Ela não conseguia fazer outra coisa a não ser amá-lo. Logo, ela abaixou a sua cabeça e orou juntamente com a Amy e reconheceu Jesus como seu Salvador e agradeceu a ele por tudo que ele havia feito.
Prina ficou muito feliz por ter aprendido sobre Jesus. E a Amy logo recordou a ela: não importa o que aconteça, o Senhor Jesus sempre estará com você. Amy sabia que surgiriam problemas quando descobrissem que Prina havia fugido do templo. Pouco tempo depois, as mulheres do templo apareceram em frente de casa. De novo as mulheres do templo, hein? Elas gritavam com raiva, chamando Amy de pegadora de crianças e a Prina de ladra. E elas falaram ainda: vamos colocar você na prisão. Mas olha, a Prina foi muito corajosa. Ela se colocou em pé na varanda e, junto com a sua nova amiga, que era Amy, ela tinha certeza que Deus estava ali protegendo as duas. Com a voz bem firme, ela gritou para a multidão: eu não quero voltar para o templo. Amy ficou esperando a reação das mulheres. Então, devagarinho, elas saíram e nunca mais voltaram para atazanar a vida de Prina. Deus havia protegido suas filhas. Amy pensou nas muitas outras crianças da Índia que não conheciam o Senhor Jesus. Sentia que deveria ir em busca delas a fim de falar do amor de Deus para elas. Enquanto olhava a Prina brincando debaixo do sol, ela pensava: onde as pessoas do templo conseguem essas crianças, hein? De onde elas vêm? Se eu pudesse encontrá-las antes que as pessoas do templo achassem essas crianças. Eu estou muito feliz com a vinda da Prina. Será que eu vou conseguir encontrar mais crianças? Será, pessoal? Na próxima semana, nós vamos saber como Deus demonstrou a Amy o seu plano perfeito. Então, na próxima semana, vocês têm um compromisso com a gente: assistir o capítulo 3 dessa história. Até lá!